Fala, galera do Naturalmente, tudo bem? Professor Facina aqui, e bora resolver uma questãozinha aí, galera, de eletricidade, beleza? Caiu no seu Enem de 2020, foi considerada uma questão um pouquinho difícil, mas se você olhar com cuidado, né, olhar um pouquinho devagar, você vai ver que não é tão difícil assim. A gente tem que saber, galera, que dentro da elerodinâmica, principalmente, a gente tem que aprender a andar dentro do circuito, beleza? Então vamos ver a questãozinha, sem mais delongas, vou compartilhar minha tela com vocês. Partiu! Então, olha lá, galerinha, questão que eu trouxe aí para vocês, do Enem de 2020, que ele falava assim, ó, um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em uma tensão fixa de 12 volts. Então, galera, beleza, né? Como precisamos alimentar um equipamento que opera em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 4 ohms para construir um divisor de tensão. Então, galera, ou seja, quando ele fala um divisor de tensão, é que ele quer reduzir essa tensão de 12 volts total da bateria, beleza? Então, tá bom. Obtém esse divisor associando resistores, como exibido na figura. O aparelho pode ser ligado entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Então, olha só, ele tem um equipamento que opera com 9 volts e uma resistência interna de 10 quilômetros. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Então, galera, olha só, a ideia é o seguinte, se eu pego aqui, olha esse circuito, né? A corrente elétrica, ela só tem um caminho que ela pode percorrer. Ela sai aqui do polo positivo, pelo nosso sentido convencional, e ela vai percorrer aqui através do circuito. Então, perceba que ela só tem um caminho que ela percorre, né? Ela só pode ter um caminho. Isso caracteriza resistores em série. Beleza, galera? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é calcular, por exemplo, qual é a corrente elétrica. Vamos calcular a corrente elétrica que está lá dentro desse circuito, certo? Vamos calcular o I. Para eu fazer esse cálculo do I, eu tenho que usar a primeira lei de Ohm, que me fala aqui, URI. U igual a R vezes I. Galera, eu tenho o U vale 12. E eu tenho o R. O R vai ter que ser a soma de todos esses resistores em série. Tudo bem? Então, a gente pode dizer aqui que o nosso, vamos dizer aqui que o nosso R equivalente tem que ser igual a 4 vezes 100. Né? Então, o meu R equivalente tem que ser igual a 400 ohms. Beleza? Então, beleza. Galera, com esses dados, a gente pode fazer o seguinte. Então, I tem que ser igual aos 12 volts dividido por 400. Vamos deixar aqui, isso aqui vai dar 12 sobre 400 amperes. Está aqui a nossa correntinha. Vamos deixar ela aqui parada e vamos pensar agora andar no circuito, certo? Então, galera, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular, por exemplo, qual é a DDP entre os pontos A e B. O que é isso, Facina? Olha só, galera, se aqui eu tenho 12 volts, aqui no pontinho A, ó, tudo aqui tem 12 volts. Eu quero saber qual é a tensão aqui, ó. Como é que eu faço isso? U igual a R vezes I. Como a corrente no circuito não muda, galera, a gente pode pensar o seguinte, U entre A e B é igual a 100, que é a resistência entre A e B, ó. Entre A e B, a resistência é 100. Então, vezes a minha corrente, que é 12 sobre 400. Galera, corta esse 100 com esse 400. Isso aqui vai me sobrar aqui. A DDP entre A e B é 3 volts. Então, quer dizer que aqui, ó, galera, entre A e B, eu tenho 3 volts. E perceba o seguinte, galera, toda vez que eu vou andar no circuito, né? Toda vez que eu vou de um ponto para outro, eu decaio 3 volts. Eu vou 3 volts e aqui também vou quanto? 3 volts. Se eu somar 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12. Então, perceba que aqui no pontinho E eu vou ter 0 volts. Então, aqui, lá no meu polo negativo, eu tenho 0 volts. Beleza, galera? Então, ou seja, no circuito eu vou andando e vai caindo sempre esses 3 volts. Tranquilo? Então, tá bom. Galera, próximo passo agora é a gente conectar o equipamento. Vamos colocar agora, vamos conectar o equipamento. Vamos pensar no equipamento. Perceba que ele te deu uma especificação desse equipamento. Ele tem que ter 9 volts. Então, perceba que eu tenho que ligar ele exatamente aonde, galera? 12 menos 3. Aqui no pontinho B, eu tenho 9 volts. No A, eu tenho 12. No B, eu tenho 9. Depois vai caindo para 6. Depois para 3.
e como nós vimos, eu tenho 0. Então, perceba, galera, que eu vou ter que fazer um circuito assim, ó. Eu tenho que pegar lá no pontinho B, primeiro resistor, segundo resistor, terceiro resistor, certo? E aqui, de novo, quem são os pontinhos? Aqui é o pontinho C, pontinho D e pontinho E. Só que eu sei que aqui no ponto B eu tenho 9 volts e no pontinho A eu tenho 0 volts. Se o meu equipamento precisa de 9 volts, eu vou ligar ele aqui em paralelo com esses resistores, né? Eu vou colocar ele aqui, ó. Beleza? E ele falou que ele tem uma resistência de 10 quilôohms. 10 quilôohms. Galera, esse resistorzinho aqui, ó, de 10 quilôohms, ele é justamente o nosso equipamento. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que se ele precisa de 9 volts, eu vou ter que ligar entre os pontos B e vou ter que ligar entre os pontos E, B e E. Tranquilo? Bom, para a gente poder calcular agora a corrente elétrica que passa ali, o que eu vou ter que precisar fazer? Eu sei que vou ter que fazer a DDP entre os pontos B e E, que eu já sei que vale 9 volts, dividido pela resistência do equipamento. Então, eu sei que vai ficar 9 dividido por 10 quilôohms. Então, 10 a terceira. Olha quanto que dá isso aqui? 0,9 miliamperes. Tudo bem? Mili de 10 a menos 3, né? Esse 10 a terceira vai lá para cima negativo. Então, meus queridos, gabarito só pode ser a letra D. Vamos ligar entre B e E e vai ter uma corrente de 0,9 miliamperes. Beleza, jovens? Então, lembrando, né, sempre em eletricidade a gente vai resolver mais outras questões aqui e eu vou estar sempre caminhando dentro do circuito. Esse é o jeito mais fácil de você resolver eletrodinâmica. E, logicamente, galera, circuitos elétricos é prática, 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 prática. Não tem receita de bolo. Você tem que treinar aqui. Beleza? E esses exercícios, você pode perceber que sempre são recorrentes aí no Enem. Beleza, galera? Então, encerramos por aqui. Valeu, até mais.